Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso SEAC, né? Hoje a casa mais cheia, muito bom a gente ver a casa com mais pessoas e espero que tenha bastante gente em casa também assistindo. Bom, então vamos aos recadinhos de hoje, os recadinhos que já estavam aqui prontos e ninguém precisou ajudar para que eles ficassem prontos na última hora. Quem está aqui presente sabe. Bom, continuamos com a nossa campanha permanente dos cobertores de lã, aqueles quadradinhos de 20 por 20 de crochê ou tricô. Quem tiver habilidade, disponibilidade de fazer ou trazer a lã, a gente agradece. Depois eles vão se tornar cobertores que serão doados a instituições que cuidam de mamães e bebês. Hoje se encerra a campanha dos cobertores, né? A campanha do frio, né? Os cobertores a R$20, ou quem pudesse trazer os cobertores em bom estado, a gente estava aceitando, mas hoje é o fim, hoje é o final da nossa campanha. Estamos aqui com as canecas personalizadas do SEAC. As canecas custam R$40. Quem quiser, nós temos algumas ali a pronta entrega, mas à medida que elas vão acabando, vocês podem solicitar fazer encomenda. São canecas com prece de Cáritas, com Allan Kardec, com a prece da Serenidade. Qual mais? Chico. Com o símbolo do SEAC e do Chico, né? No dia 25/7, nós teremos um almoço aqui no SEAC, um almoço com churrasco, arroz com maminha, né? Arroz com maminha. Não é churrasco, é arroz com maminha. Vai ser no dia 25/7, um sábado, do meio-dia às 14 horas. E às 14 horas a gente vai ter uma palestra musical. Os ingressos custam R$70. Com direito a uma sobremesa, o menu principal é salada à vontade. Menu principal, salada e sobremesa. E cada convite dá direito a uma sobremesa. Cada convite dá direito a uma sobremesa. Valor de R$70. Nossa cantina está aberta e hoje tem algum bolinho? Bolo de fubá cremoso. Bolo de fubá cremoso. Lembrando que compra um café e ganha um pedaço de bolo. Valor de R$3. Nosso bazar está sempre aberto aqui e a gente aceita doações de roupas em bom estado, livros, calçados. A gente pede que esteja em bom estado, que esteja limpo, né? Porque a gente não tem condições de lavar aqui. Então, aqueles que puderem, a gente agradece. Está abrindo no último sábado. E a gente está abrindo o nosso bazar também no último sábado de cada mês. Que horas? Das 10 ao meio-dia, né? Isso. Das 10 ao meio-dia. Sempre está confirmando. A confirmar, porque é no horário Porque às vezes, da reunião. Se tiver algum imprevisto. Agora a gente está com um quadro novo no nosso YouTube, no YouTube da casa, que se chama Momentos com SEAC, né? A gente coloca lá vídeos diariamente, de 15, 20 minutos mais ou menos, cada dia um assunto diferente, então a gente pede que vocês entrem lá, assistam, curtam, compartilhem, e se inscrevam no canal e tudo mais. Tudo que os youtubers pedem, eu estou pedindo aqui também. Aqueles que quiserem se associar ao SEAC, o valor da mensalidade, acho que o mínimo é R$30, então aqueles que quiserem e puderem, isso também é uma das formas de ajudar a nossa casa. Temos ali a nossa caixinha para depositar notas fiscais sem CPF. Essas notas são enviadas ao Instituto Amor Rosa. O mesmo que aceita aquelas tampinhas, lacres, que a gente tem a outra caixa ali atrás também, que a gente pede para quem puder trazer. E acho que é isso, acho que de recado foi só tudo isso. E nós não temos ainda as datas das nossas palestras do final de mês, mas acho que a semana que vem a gente já deve ter as novidades sobre esse assunto. Então é isso. Então vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando,
aqueles que estiverem em casa também, se puderem. Vamos respirando devagar, reservando esse momento a nós mesmos, ao ser que habita temporariamente esse corpo de carne que nos serve de instrumento de aprendizado. E assim vamos imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus a nos receber de braços abertos e um sorriso no rosto, nos amparando para que, com o seu carinho, a sua luz, o seu amor, nós fiquemos mais fortes, mais fortalecidos para seguir adiante a nossa caminhada de aprendizado, sem desviar do caminho do bem, sem desviar do caminho correto, sempre aprendendo e buscando servir sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e o evangelho de hoje vai ser comigo mesmo. Então, o tema que eu escolhi para hoje é Larga tudo e me segue. Bom, muitas vezes as pessoas procuram a espiritualidade, procuram a religião, procuram a Deus, procuram por muitos motivos, mas um desses motivos é a busca da prosperidade, né? A busca de estar bem, de conseguir riquezas, né? de ter conforto material e além, né? Eu não sei se isso faz sentido em outras religiões, mas eu me pergunto se isso faz sentido para quem tem Jesus como modelo e guia, né? Como o Espiritismo, como as religiões cristãs, né? Eu me pergunto se isso faz sentido, porque muitas coisas Jesus ele deixou nas entrelinhas, né? Pela dificuldade dos temas, a dificuldade do entendimento, mas esse é um assunto, o apego à riqueza, né? A dificuldade de encarar a prova da riqueza é um assunto que ele sempre procurou deixar muito claro, né? E ele não disse isso uma única vez. Foram várias situações em que ele foi muito claro quanto aos perigos da riqueza, né? Então, já digo de antemão que para mim não faz o menor sentido, né? Esse evangelho pela prosperidade, né? A gente buscar a religião como se a gente quisesse fazer uma troca com Deus, né? Deus, a gente faz aqui tudo certinho e depois você transforma a minha vida em bonança, e tudo o que for de melhor eu quero, senão depois eu vou cobrar do Senhor, viu? E são várias situações em que Jesus deixa muito claro em que ele não veio para isso. Ele não veio para nos dar prosperidade material, né? Então, a gente precisa ter consciência disso para que a gente não caia em certas armadilhas, né? Uma das lições que ele deixa mais claro sobre isso é aquela história do jovem rico, né? A passagem do jovem rico que o procura, né? E pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus, né? O que eu preciso fazer? Aí Jesus olha para ele assim e diz: você precisa cumprir todos os mandamentos. Ele fala: mas quais mandamentos? Jesus cita, né? Não matarás, não roubarás, não farás mau testemunho, não cobiçará a mulher do próximo, e ama o próximo como a ti mesmo. Ele falou mais coisas, né? Mas resumidamente é isso. E esse rapaz olha para ele e diz: mas eu já tenho feito tudo isso, já tenho guardado tudo isso. O que mais eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus deve ter olhado para ele assim: me engana que eu gosto.
me engana que eu gosto que você já faz tudo isso. Você já ama o próximo como a si mesmo. Mas tá bom. Se você já faz tudo isso, se você quer alcançar a perfeição, vai lá, vende todos os seus bens, entrega tudo aos pobres, depois você volta aqui e me segue. Aí você vai ter um tesouro nos céus. Aí o que o rapazinho fez? Foi embora todo triste. E aí então Jesus disse assim aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu acho que um camelo não passa de jeito nenhum por uma agulha. Então, aqui dá para... Eu acho que ele deixou bem claro aqui que a riqueza ela possui vários perigos, né? É uma prova muito difícil. Não significa que quem é rico vai para o inferno, quem é pobre vai para o céu, né? A gente nem acredita em céu ou inferno no Espiritismo, né? Mas que nós vivemos muitas vidas, muitas experiências, cada vida a gente vive uma experiência diferente, a prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova das dificuldades, das enfermidades diversas. Enfim, a gente passa por inúmeras situações, em inúmeras encarnações. E o que dá a entender aqui é que muito dificilmente alguém que acaba de passar por uma prova da riqueza vai alcançar a perfeição em seguida. Porque a riqueza, ela nos aprisiona, ela nos traz muitas armadilhas. Por mais que a gente se esforce, é muito difícil que a gente não caia no egoísmo, né? Que a gente não busque apenas o nosso conforto em detrimento dos demais, né? Muitas vezes a riqueza pode até ser uma prova, mas muitas outras vezes ela talvez nem esteja no nosso programa de aprendizado, mas a gente, pela nossa avareza, a gente acaba vivendo só para isso, só por essa busca, e a gente alcança, né? Porque a nossa vida fica só dedicada a trabalhar e acumular, trabalhar e acumular, trabalhar e acumular, e não me resta mais tempo para outra coisa. Não me resta mais tempo para o próximo. Não me resta mais tempo para aprender nada que engrandeça o meu espírito. Eu passei a minha vida buscando acumular. Alguns acumular e desfrutar, outros nem desfrutar, só acumular, né? E é por isso que essa situação ela nos traz muitos perigos. E eu acredito que seja por isso ele disse que um rico dificilmente chega à perfeição, né? Mas não significa que todos nós não chegaremos lá, né? Mas enfim, um outro momento em que ele fala sobre esse assunto é quando ele fala que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E eu acho que vai ao encontro do que do que eu estava comentando aqui, porque ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está lá em Mateus. E é bem aquilo que eu estava dizendo, né? Quando você se dedica muito a uma coisa, não sobra tempo para outra. Então, é aquele que se dedica à sua avareza, né? A construção da sua riqueza e a manutenção dessa riqueza, ele não consegue encontrar tempo para outras coisas, né? Para servir ao seu próximo. E isso é algo que a gente precisa ter cuidado. Tendo muito ou tendo pouco, a gente precisa ter esse cuidado, né? Uma outra passagem que ele cita algo semelhante
é sobre o rico insensato. Isso foi uma parábola, não foi uma história real. Ele comenta sobre um rico que construiu um celeiro maior para armazenar mais coisas da sua colheita, mais espaço, para que ele pudesse comer e beber ali até o fim da sua vida e descansar. E aí Deus diz para esse homem insensato: hoje mesmo virão buscar a sua alma, e o que tem preparado, né? O que tem preparado de riqueza para a sua alma, né? E aí também faz a gente refletir: poxa, mas se a gente dedica todo o nosso tempo para conseguir riquezas, para acumular riquezas ou para mantê-las, qual tempo a gente dedicou para construir algo de bom para o nosso espírito, para a gente chegar do outro lado e falar: poxa, eu consegui me tornar alguém melhor, né? Porque o ouro que eu consegui aqui, ele não vai para o outro lado, e ele não vai me tornar melhor, né? Talvez seja um motivo de grande tristeza para o meu espírito, na verdade, quando eu chegar do outro lado e perceber: poxa, eu gastei todo o meu tempo apenas acumulando e desfrutando, e não fiz nada para engrandecer meu espírito. Então, nessa parábola do rico insensato, Jesus ele termina assim: temei e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Outra situação que a gente vê nos evangelhos: quando Simão, Tiago e João conhecem Jesus, né? Jesus utiliza o barco deles para pregar para algumas pessoas ali na margem, né? Ele sobe no barco e prega para as pessoas ali na margem. E depois ele fala: Simão, vai lá atrás, joga a rede de novo, joga a rede daquele lado. E Simão fala assim: a gente ficou a noite inteira pescando e a gente não pegou nada. Mas porque o Senhor falou, eu vou lá. Aí ele foi e jogou as redes onde Jesus falou. Encheu o barco de peixe. O barco quase afundou de tanto peixe. Aí eles pediram ajuda para o barco do lado. Encheu o barco do lado de peixe. Quase afundou os dois barcos de peixe. E aí depois Jesus fala: agora vocês vão ser pescadores de homens. Aí sabe o que aconteceu com aqueles peixes? Com aqueles barcos? Eles pegaram, venderam tudo, ficaram muito ricos. Não. Eles deixaram os barcos lá com todos os peixes e seguiram Jesus. Porque não é sobre peixes. Não é sobre coisas materiais. Aquela ajuda de Jesus não foi para que eles tivessem prosperidade material. Porque Jesus poderia ter falado: agora a gente vai arrebentar de vender peixe, eu vou fazer essa mágica aqui todo dia para vocês, né? Vocês vão vender muito peixe e vão ficar muito ricos, vão viver muito bem. Mas o objetivo dos ensinamentos de Jesus, o evangelho de Jesus, ele não tem nada a ver com prosperidade. E essa foi mais um momento em que ele tenta deixar isso. Esse daqui ele não diz diretamente, né? Mas esse a gente pode ver. Poxa, eles deixaram tudo, né? Talvez seja mais simples, tivesse sido mais simples para eles, para esses simples pescadores, porque eles já eram pobres, né? Mais fácil para eles deixar o pouco que eles tinham. Muito mais difícil do que para o jovem rico, né? Que tinha muitos bens. E para ele era muito mais difícil, né? A gente não deve condenar esse jovem rico, porque qual de nós faria o mesmo que esses pescadores fizeram? Tá bom, a gente vai largar tudo, a gente vai largar a única coisa que a gente tem são os barcos. Talvez nem fossem deles, talvez fossem alugados, não sei. Família que quiser vir, vem, que não quiser, fica lá.
Qual de nós teria essa capacidade de largar tudo que a gente tem? Na verdade, a gente não tem nada, é tudo temporário. Qual de nós largaria tudo que a gente tem para seguir alguém que a gente acabou de conhecer e que veio com uma ideia nova? E a gente não faria isso nem hoje, conhecendo, sabendo que... Eu ainda não. Então, eu também não. Nem hoje a gente sabendo quem é Jesus. Na época eles nem sabiam, eles acabaram de conhecer e falaram, então vamos. Então vamos então. E eles tiveram essa capacidade. Um outro momento também interessante, cadê? É quando um escriba chega até Jesus e ele diz que quer segui-lo. E aí Jesus diz para ele assim, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhuma pedra onde repousar a cabeça. E aí eu acho que essa fala, essa lição é um alerta, né? É um alerta de que, tá bom, você pode me seguir, vocês podem seguir os meus ensinamentos, mas eu não ofereço nada de material em troca. Tenho nada de material para oferecer em troca. E talvez isso seja um grande engano, um grande equívoco, que muitas pessoas acabam se aproveitando das pessoas, oferecendo benefícios materiais em troca de um evangelho que é gratuito. Jesus sempre ofereceu gratuito, que o Espiritismo nos ensina que é gratuito, que o que vem de graça é de graça, que a mediunidade deve ser sempre gratuita, né? E que não se enriquece do Evangelho, né? Às vezes a gente tenta minimizar essa questão das riquezas, né? A gente costuma dizer assim, se a gente conseguiu honestamente, tudo bem. Se a gente conseguir honestamente nossa riqueza, não tem problema. Só que tem um pequeno problema nessa frase, porque em todos esses ensinamentos, todas essas oportunidades que Jesus teve de falar sobre o assunto, ele nunca falou se a riqueza era... Se a riqueza fosse conseguida honestamente, sim ou não. Né? Nessa passagem do jovem rico, por exemplo, ele não pergunta para o jovem rico se o que ele conseguiu era honesto. Ele só disse, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Então não é sobre honestidade ou não. E se essa riqueza vier de forma desonesta, pior ainda. Mas o que ele quer dizer é do que tem no nosso coração, sabe? Se o nosso coração ele está na riqueza, que é o que a gente chama de avariça. Esse é o grande problema. Né? Eu estou condenando aqui quem é rico, quem é rico vai para o inferno, quem é pobre vai para o céu. De novo, não. Mas a gente precisa ter muito cuidado onde o nosso coração está. Não podemos ser escravos. Não podemos ser do dinheiro. Exato, perfeito. Nós temos que viver e conviver com ele, mas sem ser escravizado. Perfeito. O dinheiro, ele tem que nos servir. Porque nós vivemos num mundo material, nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos fazer as coisas. Muitas coisas que dependem do dinheiro. Então, o dinheiro precisa nos servir. Mas nós não podemos servir ao dinheiro. Esse é o grande equívoco que muitos de nós acabamos entrando. Né? Talvez a gente não tenha entrado porque a gente não tem tanto. Né? E talvez seja melhor que a gente não tenha tanto, porque é uma prova muito difícil, muito dura. A pessoa tem que ter muita força de vontade, muita sabedoria para não falhar com essa prova tão grande.
E a pessoa que tem muito, às vezes ela pode acabar se iludindo, acreditando, eu faço aqui a minha caridade, né? Eu trabalho muito, eu me dedico muito às minhas questões materiais, mas eu faço minha caridade. Só que às vezes essa caridade é apenas do que sobra. Tem uma outra passagem no Evangelho que Jesus comenta sobre a viúva. Aquela viúva que dá 2 moedas, mas que ela dá muito mais do que aqueles que dão o que sobra, porque ela dá o que falta. Então, o Evangelho de hoje é uma reflexão para todos nós, que temos pouco, que temos mais ou menos, que temos muito, mas para que a gente não se apegue tanto às coisas materiais, para que a gente não fique tão triste quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a gente não consegue conquistar aquelas coisas que a gente gostaria. Se a gente não conquistou, provavelmente não era necessário, né? E a gente não deve se entristecer por isso. Muitos espíritos dos maiores que já passaram nesse planeta, em que a gente sente que são grandes, que foram grandes, eles não tinham nada. Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis, espíritos que devem estar muito acima de nós pequeninos, né? Nossos irmãos também, que também estiveram lá embaixo, também estiveram no caminho que nós estamos trilhando, e que provavelmente desceram aqui para dar um apoio para a gente, e nunca quiseram se mostrar grandes, nunca quiseram aparecer-se como grandes, e viveram na extrema humildade, na humildade de atitudes, na humildade material, ali, pequeninos, sem querer parecerem grandes, como muitos outros espíritos que parecem ser grandes pelo aquilo que têm, mas que na verdade, quando chegarem no outro lado, provavelmente serão muito pequenos. E o seu orgulho fará com que isso cause uma dor muito grande. Então é isso. Essa é a lição de hoje. Espero que traga boas reflexões. Não é para que a gente julgue ninguém, para que a gente julgue quem tem dinheiro, mas para que a gente julgue a si mesmo, para que a gente nunca falhe, para que a gente nunca caia com relação às questões materiais. Isso. Então agora vamos à prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, ainda em estado de prece, vamos aguardando as mensagens do plano espiritual, que elas possam vir de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja sobre todos. E aqui estou para dar a vós um recado importante aqui do nosso plano. Que o caminho de cada um aqui está aberto. Que possam andar sobre ele livremente. Mas nunca se esquecendo, amigos, que o ponto de encontro é um só. Muitos chegarão lá antes, outros um pouco menos. Uns estacionarão um pouco no meio do caminho para respirar, para ver o que foi feito durante a sua estadia. Aproveitem a oportunidade dada a todos. Outras virão, mas não virão tão rápido. Então aproveitem, meus amigos. Ajudem-se. Não deem ouvidos àqueles irmãos menos esclarecidos que falem algo que vocês não gostam. Orem por eles. Eles também necessitam, porque todos estamos, queridos, na mesma vontade de chegar no ponto. Sintam sempre a presença do seu irmão, seu protetor. Está sempre ao seu lado, lhe ajudando, lhe intuindo o melhor caminho a seguir. Então eu peço de coração que todos tenham uma boa estadia aqui neste planeta, mas que ao chegar no plano espiritual não se arrependam daquilo que deveriam ter feito e não fizeram. Amem-se em primeiro lugar. Amem a Deus. Amem ao seu próximo. E Deus estará feliz com o desenvolvimento de cada um. Que a paz de Deus continue com todos. Que assim seja. Ainda em estado de prece, agradecido por aquilo que recebemos na noite de hoje, é chegado o nosso momento de doar
doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores intenções. É o momento das vibrações. Desculpa. Deixando jorrar de nossos espíritos fluidos de paz, saúde e amor, vamos vibrando. Por todos os doentes, onde quer que se encontrem, que a paz do Mestre, para aliviar suas dores, dando-lhes o conforto espiritual necessário. Vibremos pelos nossos irmãos presos nas cadeias, pagando seus delitos à sociedade, que recebam a luz do Evangelho de Jesus e acordem para outra realidade. Vibremos por aqueles que se encontram presos nas teias dos vícios de qualquer tipo, que os bons espíritos possam dar a essas vidas novos incentivos para viver e serem felizes. Peçamos ao plano espiritual que fluidifique nossa água, que ao bebê-la, sintamos nossas forças físicas e espirituais renovadas. Ao término de nossas vibrações da noite, vibremos por todos nós mesmos. Tudo o que aprendemos hoje, nesta casa, possamos transformar em realidade. Com a graça de Deus, graças a Deus e a Jesus. Bom, antes de encerrarmos, vamos nos lembrando sempre do Evangelho no Lar, né? Lembrando que é um ritual, né, que a gente faz na nossa casa toda semana e que nos ajuda a ter um ambiente melhor, mais agradável, mais saudável, né? Se a gente tentar se manter essas boas energias que a gente recebe aqui, a gente tentar se manter no nosso lar, né? Que a gente tenha mais harmonia e para que a gente mantenha sempre em estudo, em aprendizado, né? Que a gente continue evoluindo. Então, não precisa ser nada muito complexo, muito demorado, pode ser uma pequena leitura, coisa de 10, 15 minutos, já faz toda a diferença. A gente sabe que nem todos na nossa casa são espíritas, podem ter pessoas de outras religiões, mas é sempre possível encontrar um meio termo, uma leitura que agrade a todos, e que traga boas reflexões, né? Então é isso. Então agora vamos ao encerramento e aqueles que forem tomar o passe, o primeiro passe, o segundo passe, permaneçam em concentração e tome água antes de ir embora. Aproveitando o tema do Evangelho da Noite, vamos sair daqui em busca da riqueza, através das nossas ações de compreensão, de carinho, de tolerância, de justiça, benevolência, amor ao próximo e a si mesmo, e que através delas, quiçá, atinjamos a riqueza espiritual.